você seguindo aí a sua carreira, qual foi o momento que você saiu do seu trabalho para se dedicar, né? Como é que você... Você imagina que você tenha feito primeiro, ainda trabalhando, sim, né? Como é que foi esse processo? Sim, eu comecei, para mim era uma brincadeira, mas eu comecei a levar... Em pouco tempo eu comecei a levar muito a sério. Mas eu não podia deixar meu emprego ainda. É um mundo muito particular, mas é muito gigante. Todo dia a gente tem, sei lá, mais de 50 autoras nascendo, mais de 100 títulos sendo publicados. E ser destaque dentro disso... Não é fácil. Não é fácil. É impossível? Também não. Já vi muita gente que acabou de lançar o primeiro livro e estourou, como muita gente que está batalhando, está na luta. E eu comecei a sonhar com a possibilidade de viver disso. Até chegar lá, a única coisa que eu não tinha na vida, tempo. Eu não conseguia encontrar com meu marido dentro de casa, porque era o dia inteiro trabalhando, resolvendo milhões de pepinos, né? Aí responsabilidade. Tudo começa a acontecer também ao mesmo tempo, sim, né? Tudo vai te encaminhando. Eu acho que o tempo, ele é a melhor coisa para você tomar a decisão certeira. Então, eu fui 2 anos e meio, de 2016 até começo de 2019. Eu fui trabalhando em casa como escritora e dividindo o meu tempo com isso. Sem tempo para nada, mal dormia. E aí, quando o responsável pela empresa que eu trabalhava, ele vendeu a empresa, ia trocar o proprietário. E ele perguntou para mim, você quer que eu te indique, que você continue? Eu falei, me dá um tempinho, deixa eu pensar. E aí eu sentei com meu marido, conversei, falei, olha, eu tento agora... Agora é a hora, né? Agora é a hora, porque ou eu não vou tentar nunca, eu vou ficar sempre nesse em cima do muro de vai, não vai... E sem tempo para nada, sem tempo de viver, sem tempo... Eu realmente não tinha tempo mesmo. Aí o meu marido falou, não, vai, é isso que você quer? Eu falei, eu quero, eu acho que dá certo, funciona. Ele, então faz. Aí eu me desliguei da empresa em 2019, aí eu comecei a viver integralmente da escrita e para a escrita. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu deveria ter tomado essa decisão antes. É que é difícil. Você também passou por esse processo, foi. Né, quando eu comecei a escrever, eu trabalhava numa agência de marketing e era super corrida. E eu tinha filhos de 3 anos. Até antes de a gente começar, eu falei que tinha gêmeos, né? Eu comecei a escrever, eles tinham 3 aninhos. Eu tinha 2 filhos de 3 anos em casa e eu inventei de começar a escrever. E é igual a trabalhava também. E eu trabalhava o dia todo, aí eu chegava. Só que eu trabalhava, nessa época, eu já trabalhava, eu dividia o tempo em casa, porque a empresa era minha e do meu marido. Então, eu conseguia dividir o tempo e ficar um pouco de tempo com eles em casa, quando eles não estavam na escola, né? Só que era muito corrido. Quando eles estavam em casa, quando eles estavam acordados, não dá, eles eram bem pequenininhos, não dava para fazer nada. Tinha que ficar dando atenção. E eu escrevia muito de madrugada. Era igualzinho a Agatha disse, não tinha vida. E aí acaba que você ficava muito desregulado. Você ficava escrevendo de madrugada, você tinha que acordar muito cedo para escrever, e dava ficando cansativo. Eu só consegui desfazer mesmo do emprego em 2020, porque eu estava com medo ainda de largar, e porque eu tinha filho pequeno também. Falei, ai meu Deus, se não der certo, o que eu faço, né? Tinha que ter uma renda em casa fixa, né? E daí eu demorei um pouquinho, foi em 2020 que eu realmente saí da empresa e falei, não, dá certo sim. Mas é igual eu estava falando, é que muita gente pensa, às vezes, que é só escrever, mas o mais difícil... Você só escreve, é o que a gente mais escuta. Você só escreve. Mas até Senta e escreve, né? O mais fácil é escrever, o difícil é fazer dar certo, porque a gente tem que ser marqueteiro, tem que ser tudo. A gente tem que ser marqueteiro, tem que ser bom de achar fornecedor para fazer capa, porque a gente é independente, tem que arrumar pessoa para fazer capa, tem que arrumar pessoa para fazer diagramação. A pessoa faz revisão, você tem que ler o livro todo de novo. A gente enjoa. Eu leio meu livro umas 5, 6 vezes. Eu enjoo da história, eu decoro tudo. De tanto que eu leio antes de publicar. Então, não é fácil, sabe? E o mais fácil é escrever, porque o difícil mesmo é você, no dia a dia, fazer toda a questão do marketing, divulgando, contato com os leitores diariamente. Aí tem que entrar nas novas redes sociais. Por exemplo, hoje o TikTok é a melhor área para nós jornalistas, para nós escritores. Olha, porque se você, sem brincadeira, se você bombar um vídeo no TikTok, você chega lá no top 10 rapidinho. Muitas autoras nacionais hoje conseguem destaque na Amazon por causa do TikTok. Mas aí você tem que colocar algum vídeo de propaganda do livro? Ou aí é de tudo. A gente acaba sendo a propaganda ou a gente acaba criando um vídeo propaganda, mas é as trends que vão rolando do BookTok que a gente trata. Já existe o BookTok. E é super famoso, viu? Tem BookTokers já, né? Tem pessoas que trabalham com isso. Isso, criou um novo mercado, porque esses mercados dos book influencers, né, são muito grandes também.
De todas as áreas. Redes sociais. E isso o quê? Até para trocar dicas, né? De livros, de títulos, de tudo? Sim, porque as pessoas querem aquela dica rápida e fácil. Eu sou uma leitora que sempre preferi a dica de alguém que eu conheço. Sim. Me dá uma dica de um livro. Eu comecei a ler assim. Me dá uma dica de um livro. Então, esses grupos, antigamente, quando eu comecei há 6 anos atrás, eram grupos em Facebook. Acontecia vai mudando, muito, milhares. E todo mundo ali. E a mulherada e falava do livro, e contava o livro. Aí um dava spoiler, aí dava briga. Ixi. É uma loucura. E aí tudo vai evoluindo, aí veio o Instagram. Começou a massa dos leitores em Instagram. Então, a gente teve que aprender a mexer com a ferramenta. Ao vivo, né? Quando teve um monte de autora fazia a vídeo onda ao do vivo. vivo. Vai mudando, é bem oscilado. Até chegar no TikTok. Hoje o TikTok é o maior para nossa área.